A história começa em um tempo sombrio para Israel. Por 20 anos, o povo sofreu sob a opressão de Jabim, rei de Canaã. Seu comandante militar, Sísera, liderava um exército temido, com 900 carros de ferro que simbolizavam o poder absoluto de Canaã sobre as tribos de Israel. A terra estava mergulhada em medo e desespero, e o clamor por libertação crescia entre as pessoas. Débora, uma mulher notável em Israel, surge como a liderança espiritual e moral do povo. Ela era juíza e profetisa, conhecida por sua sabedoria e pela maneira justa com que governava. Sob uma palmeira, Débora escutava os problemas do povo e transmitia as orientações de Deus, sendo um farol de esperança em meio à opressão. Enquanto os carros de ferro de Sísera patrulhavam os campos, esmagando qualquer tentativa de resistência, o povo começou a voltar-se para Deus em oração. E então, uma resposta surgiu. Débora, impulsionada por uma mensagem divina, percebeu que o tempo de libertação estava próximo. A introdução termina com uma sensação de expectativa. O clamor por justiça foi ouvido, e Deus está prestes a agir de forma poderosa através de seus servos escolhidos. O chamado de Baraque. Débora, sentada sob a palmeira onde julgava o povo de Israel, recebeu uma palavra clara do Senhor. Com a firmeza de quem sabe que Deus está no controle, ela enviou um mensageiro para chamar Baraque, um líder militar da tribo de Naftali. Baraque chegou com um semblante de preocupação, pois sabia do perigo representado por Sísera e seus 900 carros de ferro. Débora olhou nos olhos dele e transmitiu a mensagem. O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá esta ordem. Vá, reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e leve-os ao Monte Tabor. Lá entregarei Sísera, o comandante do exército de Jabim, em suas mãos. O silêncio tomou conta do lugar. Baraque hesitou. A proposta parecia ousada demais. Afinal, como um exército desorganizado e mal equipado poderia enfrentar um inimigo tão poderoso? Ele respondeu com sinceridade. Se você for comigo, eu irei. Mas, se você não for comigo, não irei. Débora, sem demonstrar surpresa, assentiu com determinação. Certamente irei com você. No entanto, saiba que a honra desta vitória não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Com isso, Débora e Baraque começaram a preparar a mobilização dos homens para o confronto. A notícia se espalhou rapidamente, e os corações do povo, antes temerosos, começaram a ser inflamados por esperança e coragem. Débora liderava com palavras de fé, enquanto Baraque organizava os homens que responderam ao chamado. O cenário de preparação já indicava que este não seria um conflito comum. A ação de Deus estava prestes a se manifestar. O exército de Israel se reúne no Monte Tabor. Com a decisão tomada, Baraque seguiu as instruções de Débora e começou a reunir os homens das tribos de Naftali e Zebulon. A mensagem do chamado ressoou pelos campos e vilarejos, convocando os dispostos a lutar pelo Senhor e por Israel. Homens de todas as idades se apresentaram. Jovens com olhos brilhando de coragem e veteranos que já haviam enfrentado outras batalhas, todos se reuniram sob a liderança de Baraque. Débora os acompanhava, servindo como uma presença constante de inspiração e fé. Enquanto marchavam para o Monte Tabor, as conversas entre os soldados refletiam a mistura de medo e esperança. Nós somos poucos e mal armados. Sim, mas Débora diz que o Senhor está conosco. Isso não basta. O Monte Tabor ergueu-se diante deles como um ponto estratégico, oferecendo uma visão clara do vale abaixo, onde o inimigo eventualmente se reuniria. Ao alcançarem o topo, o exército improvisado se instalou e aguardou as ordens de Baraque e Débora. No vale abaixo, Sísera e suas tropas avançavam com confiança. Seus carros de ferro brilhavam ao sol, intimidando qualquer um que ousasse desafiar sua força. Eles acreditavam que a vitória era certa. Débora, observando o vale, sabia que o momento da batalha estava próximo. Com firmeza, ela declarou: O Senhor já entregou Sísera em nossas mãos. Não temam, pois esta é a batalha dele. O som do vento que soprava nas alturas do Monte Tabor parecia carregar a promessa de Deus. Os homens, inspirados por Débora e guiados por Baraque, ajustaram suas armas simples e aguardaram o comando. A batalha decisiva no Vale de Quizon. A aurora iluminava o Vale de Quizon quando Débora se levantou, cheia de convicção.
Olhando para o exército reunido no Monte Tabor, ela anunciou em voz firme: Levante-se, Baraque. Este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Ele vai à frente de você. Ao ouvir essas palavras, Baraque conduziu seu exército montanha abaixo. Homens com rostos determinados avançavam como uma onda crescente, prontos para enfrentar as forças inimigas. No vale, Císera e seus homens foram pegos de surpresa pela súbita investida. Os carros de ferro, que eram o orgulho do exército de Císera, começaram a perder sua eficácia. Algo inesperado acontecia, nuvens escuras cobriam o céu, e uma chuva torrencial caiu sobre o campo de batalha. O chão seco transformou-se em lama, e os carros pesados ficaram atolados, incapazes de se mover. A cena era caótica. Soldados de Císera tentavam recuar, mas eram encurralados pela enxurrada e pelos guerreiros israelitas. Enquanto isso, Baraque liderava o ataque com uma coragem que inspirava seus homens. Débora, observando de uma posição elevada, murmurou uma oração de agradecimento. Ó Senhor, tu mostraste o teu poder. A criação obedece à tua palavra. Císera, percebendo que a batalha estava perdida, abandonou seu carro e fugiu a pé, deixando seu exército para trás. Os israelitas, com gritos de vitória, continuaram perseguindo os inimigos restantes, desmantelando completamente as forças de Canaã. No auge da batalha, a fé e a determinação do povo de Israel brilharam intensamente. Homens que antes temiam o poder dos carros de ferro agora lutavam com a certeza de que o Senhor estava ao seu lado. Finalmente, após horas de combate, o vale ficou em silêncio. Os corpos dos soldados de Canaã jaziam no chão encharcado, enquanto os israelitas se reuniam para celebrar a vitória. Eles sabiam que aquele triunfo não era apenas fruto de suas armas, mas da intervenção divina. Débora e Baraque se encontraram no campo de batalha. Ele, ainda ofegante da luta, agradeceu à profetisa. Você nos guiou com sabedoria e coragem. Hoje vimos o poder do Deus de Israel. Débora, com um sorriso de gratidão, respondeu: Foi o Senhor quem lutou por nós. Que todos saibam que Ele é fiel àqueles que confiam nele. Enquanto os soldados se preparavam para retornar às suas casas, Baraque notou que Císera não estava entre os mortos. Ele decidiu partir em sua busca, enquanto Débora observava o horizonte, com a certeza de que Deus completaria a obra que havia iniciado. A vitória final e o triunfo de Débora. Císera corria desesperado pelas colinas, sua armadura pesada dificultando seus movimentos. O medo dominava seu coração, e o som da batalha perdida ainda ecoava em seus ouvidos. Após horas vagando, avistou uma tenda solitária ao longe, pertencente a Éber, o quineu. Éber era aliado de Jabim, rei de Canaã, o que deu a Císera um falso senso de segurança. Ao se aproximar, Jael, a esposa de Éber, saiu para encontrá-lo. Ela era uma mulher de aparência forte e decidida, com olhos que refletiam sabedoria e coragem. Com uma voz calma, Jael ofereceu refúgio a Císera. Entre, meu senhor. Não tenha medo. Císera entrou e deitou-se, exausto. Jael cobriu-o com um manto e ofereceu-lhe leite para acalmá-lo. Ele, sentindo-se protegido, adormeceu profundamente. Enquanto ele dormia, Jael ponderava sobre o destino de Israel e as atrocidades que Císera havia cometido contra seu povo. A coragem tomou conta de seu coração, e ela decidiu agir. Com determinação, pegou uma estaca de tenda e um martelo, aproximando-se silenciosamente de Císera. Em um momento decisivo, ela cravou a estaca na cabeça do general adormecido, pondo fim à sua vida e garantindo a vitória completa de Israel. Pouco depois, Baraque chegou à tenda, ainda em busca de Císera. Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você procura. Ao entrar, Baraque viu o corpo de Císera. Ele percebeu que Deus havia completado sua promessa de libertação, usando não apenas guerreiros, mas também uma mulher corajosa para derrotar o opressor. A notícia da vitória rapidamente se espalhou. Débora e Baraque lideraram uma celebração ao Senhor, cantando: Louvem o Senhor por sua grande vitória. Ele usou os humildes para trazer justiça e paz a Israel. Assim, o povo de Israel teve descanso por 40 anos, e Débora foi lembrada como uma líder sábia e inspiradora, que confiou no poder de Deus para salvar seu povo.
Reflexões e lições da vitória de Débora e Baraque. A história de Débora e Baraque é mais do que uma narrativa de vitória militar. É um testemunho poderoso de fé, coragem e obediência a Deus em tempos de adversidade. Débora, uma líder sábia e profetisa, demonstrou que o chamado de Deus transcende barreiras culturais e de gênero. Sua confiança em Deus inspirou um povo paralisado pelo medo a se levantar e lutar pela liberdade. Baraque, mesmo hesitante no início, aprendeu a confiar na direção divina, aceitando a liderança de Débora e reconhecendo que a força de Israel vinha do Senhor. Ele tornou-se um exemplo de como a fé pode transformar a dúvida em ação corajosa. Jael, uma figura inesperada, mostrou que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua posição, para cumprir seus planos. Sua coragem, tomada em um momento crucial, garantiu a libertação total de Israel. A vitória celebrada no Cântico de Débora ecoa até hoje, lembrando-nos que Deus é fiel às suas promessas e que a verdadeira força está em confiar nele. Assim como Israel descansou por 40 anos, somos chamados a descansar na certeza de que Deus é nosso refúgio e força, sempre presente em tempos de necessidade.